Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Cleidiane Andrade, sou cristã e ajudo mulheres a serem livres da promiscuidade. E hoje nós vamos aprender como resgatar a paternidade divina sobre as nossas vidas. E resgatando essa paternidade, nós adquirimos a nossa identidade de forma mais clara, a identidade de filhas amadas, filhas guardadas, filhas protegidas. E se você tem dificuldade de ver Deus como um pai amoroso, assista esse vídeo completo, que aqui nós vamos discutir diversos assuntos relacionados a esse tema, que hoje eu separei para nós muitos aprendizados extraordinários. Eu vou compartilhar com vocês coisas profundas que eu aprendi e eu vou dar para vocês de graça. Então já deixa a curtida nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo extraordinário que eu vou estar postando aqui toda semana. Então vamos lá. Eu separei um trecho da Bíblia e eu vou ler porque ele vai falar sobre paternidade. Nós vamos aprender nesse trecho bíblico como resgatar essa paternidade. Até o final do vídeo nós vamos aprender coisas muito legais. E o trecho que eu separei da Bíblia é o trecho que fala sobre a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela deixa bem claro e evidencia de uma forma bem nítida essa questão da restauração da paternidade. Muita gente conhece, talvez algumas pessoas não conheçam, mas a maioria das pessoas conhece a história do filho pródigo. É um pai que tinha 2 filhos, um filho pediu direito de herança e meteu o pé. E lá gastou com raparigada, com cachaçada, com tudo que não presta. E chegou um momento que ele ficou lascado, né? E desejava a comida dos porcos. Tava tão lascado, que ele desejou comer a comida dos porcos. E aí ele se lembrou de onde? Da casa do pai. Ele falou, os trabalhadores do meu pai comem melhor do que eu. E eu vou voltar. E ele voltou. E eu vou ler esse trecho bíblico aqui, que diz assim: E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe ainda, viu o seu pai. E o seu pai se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço, abraçou, né? Beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus e já não sou digno mais de ser chamado filho. Olha só. Mas o pai disse aos seus servos: Traze depressa a melhor roupa, vestilho e ponha o anel na mão e sandália nos pés, e trazer o bezerro cevado e matai. Comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Olha só que lindo, né? Aqui nós vemos esse trecho bíblico, o tamanho do amor do pai, o tamanho da misericórdia, o tamanho da compaixão que ele tem para com os filhos. Imagina aí, se esse filho não lembrasse da casa do pai e não fosse até lá, mesmo para ser como um trabalhador. Ele teria perdido totalmente sua identidade e teria vivido uma vida miserável, uma vida longe da presença do pai, porque ele tinha uma herança toda ainda para ele, já que ele tinha pedido a herança, tinha gastado tudo, torrado tudo, mas só que ele não deixou de ser filho. E é isso que hoje nós vamos aprender. Independente de onde você está hoje, independente do que aconteceu, independente do que você fez na sua vida, você não deixou de ser filha. Você só precisa entender que você precisa voltar aos pés do pai, você precisa voltar à casa do pai e você precisa rasgar essa sua identidade de servo e vestir a capa de filho. O que eu observo nesse texto? Quando ele vê, a primeira coisa que ele fala assim: traga logo a melhor roupa. Vestir significa o quê? Que a partir do momento que nós reconhecemos que nós pecamos contra ele, que nós vamos até a presença dele, o que ele vem? Com proteção, vestimenta, com a capa, significa proteção. Depois, ele vem e fala, põe um anel, significa honra. Honra, eu tenho honra para você, eu tenho honra para ti. Eu tenho honra, um anel de honra. E depois, sandália para os pés, significa a partir de hoje, quem direciona a sua vida sou eu.
É eu que sou o seu pai, é eu que vou dar direção para a tua vida. As sandálias quer dizer direção. E a festa é a alegria que há no céu quando o pecador se arrepende. E o que acontece depois desse episódio? O irmão que estava trabalhando chegou e viu aquela festa, aquela coisa toda, aquela honra toda. E ele disse, oxe, nunca fizeram isso pra mim? E por que tá fazendo pra esse carinha aí que pediu a herança? Gastou com raparigada, gastou com o que não prestava, fez o que não prestava diante de Deus e desonrou meu pai. Desonrou meu pai. E agora vem e tem toda essa honra toda. Eu não aceito. E o pai com muita sabedoria disse, meu filho, tudo que eu tenho também é teu, porque tu é meu filho, né? Por herança. Já é teu. Tudo que eu tenho é teu. Mas nós estamos se alegrando porque o meu filho estava morto e reviveu. Essa parábola, ela mostra o quê? Porque naquela época que Jesus veio, o que acontece? Os fariseus, eles não queriam que as outras pessoas recebessem a identidade de filho, porque eles eram considerados como servos. Eles se viam como servos, no lugar de servo. Eu preciso servir, eu preciso, por obrigação, eu preciso trabalhar, porque tudo que eu for conquistar é pelas as obras das minhas mãos. E Jesus, ele veio para ensinar que não é sobre as obras das suas mãos, é sobre a identidade que Deus já colocou, que Deus já entregou. Você é filho, você não é servo, você é filho. E como filho, você serve por amor ao Pai, não por obrigação ou por querer ser melhor do que os outros. Essa identidade de servo não é a identidade que Deus tem para nós. Só que muitas pessoas, elas acabam vestindo essa identidade, adquirindo essa identidade ao longo da sua vida por causa dos seus traumas, problemas que passaram, enfrentaram dentro de casa, com o pai. E não consegue se enxergar como filho, não consegue se ver como filho. Aquele filho mais velho não se via como filho, ele se via como servo, estava trabalhando e tudo, e não conseguia usufruir do que o pai tinha para ele. E não aceitava que outra pessoa usufruísse do privilégio de ser filho. Então, toda vez que eu visto essa capa do farisaísmo, que eu visto essa roupa, essa identidade de farisaísmo, eu tô assumindo que eu não aceito a identidade de filho, só de servo, só que ele não quer isso para mim, nem para você. Ele tem uma identidade nova, uma identidade de filha. Ele tem identidade de filha. E quando você não entender quem você é em Cristo Jesus, você não vai alcançar lugares altos, você não vai deslanchar, você não vai viver uma vida plena. Você vai carregar um fardo pesado, mesmo que você vá para a igreja. O que acontece? Você vai querer seguir a linha de servo. Isso vai gerar o quê? Um fardo pesado para ti. Tristeza, angústia, e você vai virar uma religiosa de primeira qualidade, pós-graduada em religiosidade. Você vai ser um PhD, uma PhD em religiosidade. E os religiosos, eles não conseguem provar dessa relação de filha, de pai e filha. Porque toda vez que você veste essa identidade, você se afasta. Você está assumindo uma orfandade sobre a tua vida. Você está assumindo que você não quer a relação de filho e pai, você quer servo, patrão. Deus, ele não quer ser o teu patrão. Deus, ele não quer ser o seu chefe, ele quer ser o teu pai, porque ele é o teu pai. A palavra do Senhor fala que Jesus disse, né, sede servos, mas vamos observar a trajetória de Jesus. Quando ele conheceu os discípulos, ele disse, sede servos, né? A visão era servo. A partir do momento que eles começaram a conviver com Jesus, ele passa a chamar de amigos. E depois da ressurreição, o que aconteceu? Quando Maria Madalena contempla Cristo ressuscitado, o que acontece? Ele fala assim, não me detenhas, que eu não fui para o vosso pai. Ele não fala, eu não fui para o meu pai. Eu não fui para o vosso pai. E ele manda ela ir até vai até os meus irmãos. Então ele já passa a tratar os discípulos como irmãos. Primeiro os discípulos se viam como servos, por caminhar com Jesus, viraram amigos. E depois da ressurreição, do sacrifício da cruz, do derramamento de sangue, da crucificação, nós fomos adotados como filhos. E ele passa a tratar os discípulos como irmãos. Por isso que a palavra do Senhor diz, Jesus fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não tem como você ter a ligação filho-pai.
você ter essa identidade dessa paternidade sobre a tua vida, se não for através de Jesus, se não for através da cruz do Calvário. Não tem como, porque foi através do sacrifício de Jesus que nós fomos adotados como filhos. Então Jesus é o quê? Jesus é o nosso irmão mais velho. E nós somos filhos do Deus vivo. Só que o que acontece? Por causa de muitos traumas, hoje é muito comum falar, né? Você vê na internet pessoas falando sobre traumas, sobre bloqueios emocionais, sobre todas essas coisas. E isso é verdade, realmente. Por causa da nossa vida, da nossa trajetória, das nossas experiências com o nosso Pai na Terra, isso vai nos moldar a forma que nós vemos Deus. Por isso que tem pessoas que não conseguem aceitar a paternidade de Deus. Às vezes até aceita como Deus, não, eu vou servir Ele como Deus vive, Ele é Deus, e eu tô aqui, vou trabalhar, quero morar no céu, mas não tem um relacionamento de pai e filho. Porque teve um pai abusivo, porque teve um pai ausente, talvez nem teve pai, ou foi até abusado sexualmente pelo próprio pai, que a gente vê isso, infelizmente. E como é que fica a visão de pai na cabeça de uma criança que cresce dessa forma? Totalmente deturpada a imagem paterna. Muitos estudiosos da palavra do Senhor, e até mesmo quem estuda desenvolvimento pessoal, fala sobre a visão que você tem do seu pai na terra, é a mesma visão que você tem de Deus. Então, se eu não tenho uma visão muito boa do meu pai na terra, provavelmente eu não vou querer ter essa paternidade do Deus vivo. E esse é um problema enfrentado por muitos. Por muitas. Imagina a cabeça de uma pessoa que passa por um processo dolorido na trajetória da infância, na adolescência, e aí se vê adulto e não consegue ter um relacionamento, não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue ter um relacionamento profundo com o Deus Altíssimo. Eu não me vejo sem ter um relacionamento profundo com o Deus vivo. Como pai. E isso foi um processo, porque eu não conseguia ter esse relacionamento de forma profunda, porque meu pai era um pai presente, não me abandonou, não teve nada disso, mas era um pai que nunca sabia dar um elogio, nunca sabia proteger nos momentos de dificuldade. Toda vez que a gente chegava lá aconteceu isso, me bateram, fizeram isso, ele sempre dizia, você que é culpado, porque ele não acreditava em nós, sempre achava que nós que era errado. Só que não era. E isso gerou um bloqueio emocional enorme, que quando foi para mim aceitar Deus como pai, foi um processo muito longo, dolorido, cansativo, e eu não entendi o porquê. Enquanto eu não entendi de onde vinha aquele problema, o problema ele não foi resolvido. Enquanto eu não entendi a causa, não consegui resolver o efeito, porque todo efeito tem uma causa. E se eu não for na causa, aquele efeito sempre vai continuar perpetuando ao longo dos anos. Não conseguia. E eu fui aprendendo ao longo dos anos. Jesus foi me ensinando através da presença do Espírito Santo, que é aquele que nos alerta, que nos consola, que nos direciona. É o Espírito Santo de Deus. E se não fosse essa graça de Deus, eu não teria aprendido. E não foi uma coisa da noite pro dia. Ninguém chegou pra mim e falou assim, você não consegue ver Deus como pai, você não consegue prosperar, você não consegue andar, você não consegue avançar. Porque você não resolveu o seu problema com seu pai. Você não liberou perdão quando ele não te protegeu. Você não liberou perdão quando ele te culpou, mesmo você estando certa. Você não liberou perdão quando ele, mesmo você tirando notas boas, nunca te deu elogio. Quando você tirava nota baixa, era a peia comia. Então, tudo isso foi gerando em mim uma visão totalmente deturpada da presença de Deus, de quem Deus é como pai. E aí, até eu resolver isso, demorou. Então, eu acredito que muitas de vocês possa estar enfrentando algum problema do tipo. E como eu resolvo isso? Liberando perdão sobre os seus pais. Eu sei que não é fácil, não é fácil. Muitas de vocês talvez sofreram coisas que eu nem imagino, mas perdoar é uma decisão, você precisa decidir perdoar. Eu não quero, eu não sinto. Você não vai sentir esse desejo de perdoar, você precisa agir, você precisa tomar a decisão de liberar perdão. Porque se você não perdoar, liberar perdão sobre o teu pai, sobre a ausência, sobre as coisas que aconteceram, você também não vai ser perdoado. A oração que Jesus nos ensinou, ela diz o quê? Pai nosso que estás no céu. Primeiro nós temos que assumir a identidade de filhos. E aí tem um momento que ele fala, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem
ofendido. Então, nós somos perdoados na medida que perdoamos aqueles que têm nos ofendido, nos machucado, nos humilhado, feito coisas obscuras, obscenas, inimagináveis, mas é uma obrigação, porque enquanto você não conseguir liberar perdão sobre essas pessoas, sobre essa pessoa, sobre a figura paterna que você teve aqui na Terra, você não vai ser perdoado pelo Pai Celeste. Você não vai ser. Então você precisa agir, você precisa assumir essa responsabilidade de decidir perdoar. Porque se você não conseguir perdoar o seu pai, se você não conseguir resolver esse problema com o seu pai, você nunca vai se sentir filha, com a identidade de filha amada pelo Deus vivo. E se você não quer mais isso para a tua vida, se você a partir de hoje quer a tua vida transformada, quer assumir a tua identidade como filha, eu já te ensinei, você precisa liberar perdão sobre o seu pai, ou sobre a figura paterna que você tem, ou sobre a figura paterna que você teve. Você precisa liberar esse perdão. E você precisa assumir o lugar que Deus preparou para você. Deus, ele não quer que você seja fariseu. Deus, ele não quer que você seja religiosa, porque a religiosidade tira de você o direito de filha, o lugar de filha. Deus, ele tem o melhor. Deus, ele tem um novo tempo para ti. E eu vou encerrar essa parte com uma oração. E você vai orar também. Você vai receber, você vai dizer amém. Amém. Quando você fala amém, você confirma aquilo que eu falei. Então nós vamos orar e vamos, a partir de hoje, agir de forma diferente. Pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele te ajude a você assumir o lugar que é teu por direito. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, por todos os ensinamentos que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, sobre a vida das tuas filhas, à luz da palavra, à luz da verdade. A verdade, Senhor, que nós não podemos apartar dela nenhum dia sequer, em nenhum momento sequer. E nesta hora, meu Deus, apresento a vida das tuas filhas que assistiram esse vídeo, que foram tocadas pelo Espírito Santo e entenderam que precisam ocupar o lugar que o Senhor reservou para elas. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nessa hora eu profetizo sobre a vida das tuas filhas um novo tempo espiritual, um novo tempo emocional, um novo tempo na tua presença, que elas possam a partir de hoje assumir o lugar de filhas. É na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, abrace-as, que elas a partir de hoje venham se sentir amadas por ti, Deus vivo, Deus altíssimo, Deus soberano, porque o que o Senhor tem para a vida delas é proteção, é graça, é ensino, é direcionamento. O Senhor tem o melhor para estas mulheres. Que o Senhor ensine a partir de hoje, ó Deus, elas a servirem por amor, não por obrigação. Que elas venham colocar toda a religiosidade de lado e que elas venham ser movidas pelo amor do Senhor. Que elas venham ser movidas pela graça, pela misericórdia, pelo direcionamento que o Senhor tem para a vida delas. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida de cada uma dessas mulheres que estão ouvindo esta oração. Que o Senhor visite o interior, que o Senhor visite a alma, o espírito, o corpo. E o que o Senhor, Deus soberano, ajude as tuas filhas a tomarem a decisão de perdoar os seus pais pelas suas falhas, pelas coisas que fizeram, mesmo que tenham sido coisas abomináveis, ou padrasto, ou tio, seja quem foi a pessoa que foi figura paterna sobre a vida desta mulher, que está ouvindo este áudio, esse vídeo. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida delas uma nova identidade em Cristo, que a partir de hoje elas assumam o lugar de filha e que o Senhor mude a história, que o Senhor mude a trajetória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vocês dizem amém, repita, amém. Você está dizendo que você concorda com esta oração. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse conteúdo, escreva aqui nos comentários se você já se sentiu assim,
Se você já teve dificuldade de ver Deus como pai, ou se você conhece alguém que passou por esse problema, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Como esse, eu vou soltar vários vídeos durante a semana. E vocês, fica ligadinho para não perder nada.